pessoas, eu sou Nadia Araújo, mais uma vez estou aqui para mais uma troca de ideias com vocês. Primeiro eu agradeço a cada um dos inscritos aqui no canal, muito obrigada pela participação. Quem não é inscrito ainda, inscreva-se, faça a pessoa aqui feliz e vamos embora. Bom, hoje eu volto aqui para continuar falando sobre essa questão de relacionamento virtual, especificamente entre brasileiras e homens árabes. E para quem não sabe, eu fui casada com árabe, com egípcio, fui do verbo não sou mais, o casamento deu errado e aí não sou mais, não estou mais com o egípcio. Isso já faz, deixa eu fazer as contas aqui, uns 7 para 8 anos mais ou menos. E depois eu conto detalhadamente como começou, como foi e tal. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre essa questão de relacionamento virtual entre pessoas evangélicas e muçulmanos, tá? Que foi o que aconteceu comigo. E aí, dá certo, não dá certo? A brasileira é evangélica ou católica? Eu vou falar evangélica porque foi o meu caso, tá? Eu sou evangélica desde nascida, nasci num lar evangélico, fui criada nos preceitos evangélicos e sou evangélica. Não pretendo largar a fé em que eu fui criada, enfim, mesmo que atualmente eu não esteja seguindo à risca as regrinhas da denominação a qual eu faço parte, mas meus preceitos, minha fé e minhas convicções são cristãs evangélicas e não pretendo mudá-las. Mas aconteceu que eu casei com uma pessoa que era muçulmana. Nascido, criado e crescido num país de culturas, de preceitos, de ideias muçulmanas. E na época eu imaginei o quê? Não, o amor é lindo, o amor ultrapassa todas as barreiras e ainda que eu seja evangélica e ele seja muçulmano, mas não, cada um vai seguir seu caminho, cada um vai um respeitar a religião do outro e no final tudo vai dar certo. Aí me pergunta, deu certo? É claro que não deu certo, minha gente, é claro que não deu certo. E eu tenho certeza de duas coisas. A primeira delas, em algum lugar nesse Brasilzão, deve ter alguma evangélica, que por acaso pode estar me assistindo agora, e essa evangélica pode ter algum tipo de relacionamento com algum muçulmano e pensar, deu errado com ela, não vai dar errado comigo, porque comigo vai ser diferente. Boa sorte para você. E outros podem pensar assim, não, ela está falando isso porque deu errado com ela. Então, porque deu errado com ela, ela acha que vai dar errado com todas as outras pessoas. Boa sorte para você também, certo? Mas o fato é que dificilmente vai dar certo um relacionamento entre uma pessoa evangélica e uma pessoa muçulmana, certo? Eu lembro que na época em que eu estava me relacionando com esse egípcio, a conversa era o quê? Não, você não tem que seguir minha religião e eu também não vou seguir a sua. Eu não vou deixar de ser muçulmano e nem eu vou exigir que você deixe de ser evangélica. Vamos casar e tal, você segue a sua, eu sigo a minha. E aí eu lembro que na época eu perguntei, certo, e quando nascerem os filhos, como é que fica? Porque é óbvio que eu, como evangélica, vou querer que meu filho seja evangélico. E você também, como muçulmano, vai querer que seu filho seja muçulmano. E aí? Não. Quando nascerem os filhos, eles terão a chance de escolher que caminho eles vão seguir. Você ensina seus preceitos cristãos, eu vou ensinar os meus muçulmanos islâmicos, e quando o menino crescer, eles decidem o que seguir. Certo? Papai Noel existe, Saci Pererê também existe. Juro como existe. Aí, né? Isso foi antes de casar. Depois de
casamento e tal, não tive filhos, Deus é mais. E aí por que eu falo que Deus é mais? Não é porque eu sou contra filhos, não. São muito fofinhos, eu até queria ter. Só que se eu tivesse tido filhos, teria sido bem pior. Tá? Outra situação, eu falo essa questão de filhos. Mas enfim, eu não os tive. Mas na época, depois do casamento, eu falei essa questão de filhos, e aí ele falou, não, meus filhos serão muçulmanos. Aí eu falei, legal, e aquela história de que cada um ensina na sua e quando o menino crescer, decide... Não, filho de muçulmano tem que ser muçulmano, então meus filhos serão muçulmanos. Simples assim, certo? E posteriormente, eu andei fazendo umas pesquisas e de fato eu vi que filho de muçulmano, ele é muçulmano. A mãe pode ser cristã evangélica, pode ser católica, pode ser budista, pode ser judia, pode ser o que for. Filho de homem muçulmano é muçulmano e ponto final, não se fala mais nisso. Então, fofa do meu coração, você que está aí, que é evangélica e tem algum relacionamento com um muçulmano, vá logo sabendo que se vocês casarem e tiverem filhos, esses filhos terão que seguir o islamismo. Você queira ou você não queira. É assim que funciona. Certo? E outra questão. Primeiro, uma das coisas que não dá certo é isso, porque quando tiver filho, o teu filho não vai ser evangélico. Ele vai ser muçulmano. Se tu é católico, teu filho não vai ser católico, ele vai ser muçulmano. Então, isso aí já é um motivo para quem tiver nesse tipo de relacionamento pensar direitinho. E outra coisa, tu também não vai se tornar muçulmana para agradar o camarada, porque religião é uma coisa que tu tem que ser uma decisão entre você e Deus. Não, eu vou ser muçulmana porque vai viabilizar a felicidade do casamento. Não. Religião é entre você e Deus, não entre você, Deus e o casamento. Certo? E outra questão, e por que não dá certo o casamento entre um muçulmano e uma evangélica? Eu estou frisando essa questão da evangélica porque é comigo, eu sou evangélica, comecei comigo, mas isso serve para católico, para sem religião, para tudo, tá? Qualquer religião que não seja a religião islâmica. Se o camarada vem morar aqui no Brasil, fica mais fácil, por quê? Apesar de tudo, o Brasil é um país que tem uma certa liberdade religiosa. Aqui no Brasil, tu pode ser o que tu quiser ser. Se tu for... eu não falo nem cristianismo, porque é a religião oficial daqui do país. Mas se tu quiser ser judeu aqui, tu pode ser judeu aqui. Se tu quiser ser muçulmano aqui, tu pode ser muçulmano aqui. Apesar de que reconheço que tem um pouco de preconceito aqui no Brasil contra os muçulmanos, por essa questão de terrorismo, por as pessoas acharem que todo muçulmano é terrorismo, que não é verdade. Então tem um certo preconceito por parte dos brasileiros que não são muçulmanos, que não entendem dessa questão do islamismo. Mas em geral, qualquer pessoa tem liberdade para ser o que quiser aqui no Brasil. Aí tu vai para um país muçulmano, tu és evangélica e tu vai para um país muçulmano. Infelizmente, a liberdade não é a mesma, certo? Não é a mesma. Em países onde o islamismo é a religião oficial, outras religiões existem lá, junto do islamismo. Só que a liberdade religiosa, minha gente, não é a mesma. Não é. Por mais mente aberta que o país seja, vamos supor, no meu caso foi o Egito. O Egito não é um país tão tradicional em relação à religião, mas ainda assim não tem a mesma liberdade. Eu vou contar aqui duas situações, duas, e dessa questão de liberdade religiosa que aconteceu comigo. Quando eu fui para o Egito, eu fui para casar, porque daí eu já tinha ido outras vezes como turista, mas quando eu fui para casar, eu levei uma Bíblia comigo. E aí, um certo dia, eu estava lá na casa dos familiares da pessoa com quem eu tinha me casado, e mexendo na mala, ele viu a Bíblia. E aí ele perguntou se aquilo ali era o
o livro sagrado da minha religião. Eu falei, sim, isso aqui é uma Bíblia. Aí ele disse, faz um favor, não deixa muito aqui para as pessoas verem não. Isso ele se referindo às pessoas da casa dele. Eu digo, sim, mas todo mundo sabe aqui, todo mundo aqui sabe que eu sou cristã, então qual é o problema? Não, só não deixa muito assim à vista das pessoas. Tá, né? Tudo bem, beleza. Aí a minha Bíblia sempre ficava lá, escondidinha no fundo da mala. Passou. Outra situação, eu fui a uma clínica lá com ele, isso no Cairo, tá? Porque de repente pode começar assim, não, ela morava nos confins do Egito. Não, eu morava na capital, no Cairo, no centrão do Cairo. Não era nos beduínos, no meio do deserto, não, era no centro. E aí um certo dia eu fui para uma clínica, ele ia fazer uma consulta e eu acompanhei. E, claro, se uma pessoa ela é estrangeira, ela está em outro país, ela é motivo de curiosidade, né? Ainda mais assim, que eu estava no Egito, eu era do Brasil, eu era de outro país, de uma cultura totalmente diferente. E aí, quando chegou a vez dele ser atendido, o médico lá percebeu que eu não era nativa, e aí perguntou de onde eu era, tal e tal, e aí eles começaram a falar entre eles sobre mim. Na época, meu árabe era péssimo, péssimo, péssimo. Eu não falava nada de árabe. Não era bem nada, mas era muito ruim. Até hoje eu não falo árabe, mas eu tenho um vocabulário bem melhor do que eu tinha naquela época. Digamos, naquela época, o meu árabe era básico 0. Hoje em dia está um básico 1,5, mais ou menos. E aí que eu entendi que o médico perguntou a ele qual era a minha religião. E eu entendi que ele, o ex-marido, tinha dito ao médico que eu era muçulmana. E aí mas na hora, eu não fui nem educada para deixar para perguntar para depois. Na hora, aí eu falei para ele, vem cá, ele está perguntando minha religião? Eu digo, sim, por que tu falou que eu sou muçulmana? Eu não sou muçulmana, eu sou cristã. Isso eu já falei bravo, né? Porque eu também não sou nem uma florzinha de Jesus, não. Eu não sou muito... Eu esqueci a palavrinha agora, mas eu não sou muito... Pessoal no meu pé eu grito, certo? E aí que ele disse, não, depois a gente conversa. E para eu não fazer mais feio do que eu estava fazendo, né? Já que eu estava num país onde a mulher tem que estar bem assim quietinha, caladinha enfim, eu fiquei quieta. Mas aí depois que passou a consulta, na hora de voltar para casa, aí eu perguntei, vem cá, por que foi lá que o médico perguntou qual era a minha religião e você falou que eu era muçulmana? Eu não sou muçulmana, eu sou cristã e eu não vou negar a minha religião, não. Aí ele disse, não, me desculpe, mas é porque aqui quem é cristão não é tão bem visto, então se eu falasse a ele que você era cristão, ele ia lhe olhar atravessado, ele ia ter preconceito, não sei o quê, então por isso que eu falei que você era muçulmana. Aí pergunta se eu gostei disso. É claro que eu não gostei, óbvio que eu não gostei, mas eu já estava casada na época e enfim... Eu estava na dança, eu tinha que dançar conforme a música, né? Mas não foi nada legal, não foi nada... Porque, poxa, tu tá no canto, tu não pode dizer abertamente a religião que tu escolheu seguir. Isso não é legal, isso não, de jeito nenhum. Outra situação relativa à religião foi quando eu fazendo pesquisa na internet e eu vi que lá no Egito tinha uma igreja lá que era um ponto turístico que Jesus tinha passado por lá, a família dele e tal, alguma coisa assim. E aí eu me interessei porque ia a essa igreja para conhecer e tal. Claro, na época eu não falava nada do árabe, eu só me comunicava lá com o pessoal em inglês. E como fazia muito pouco tempo que eu estava lá, eu não me sentia segura em sair sozinha. E até porque eu estava casada com ele lá, eu não morava na área turística do Cairo, eu estava de dentro da cultura, então não era muito comum eu sair assim por conta própria, eu tinha que ir com ele. E aí eu falei, eu vi na internet assim, da igreja e tal, eu queria conhecer, me leva lá. Aí ele, não, eu não vou lhe levar. Oi? Por que não? É uma igreja, eu sou cristã, eu tenho o direito de querer ir lá conhecer, por que não?
faz parte da minha religião, Jesus passou lá, eu queria lá, eu pensei, não, eu não vou levar. E não me levou, minha gente, não levou, porque era uma igreja. Eu não sei se foi por causa dele em si, porque ele em si, ele não era tão extremista com esse negócio de religião, mas a preocupação dele era mais na questão da cultura, da sociedade, do que a família iria pensar, enfim. Então, eu acho que especificamente nessa situação dele não querer ter me levado à igreja, não foi nem por ele, apesar de tudo, nisso aí eu não tenho o que falar dele. Mas eu acredito que era por conta da família, porque não sei, de repente se a família soubesse que ele estava indo à igreja comigo, poderiam criticá-lo, não sei, enfim. Então, foi assim, entre tantos problemas que eu tive, naquele tempo lá que eu estava casada com ele, essa questão da religião pegou, certo? Pegou porque, minha gente, não tem como. Não tem como. Quem quiser achar que tem, quem quiser se iludir que tem como um muçulmano e um evangélico conviver em completa harmonia, não tem. Vai chegar uma hora que vai chocar e não tem como, não tem. E outra coisa, imagina, tu tá casado com uma pessoa que aquela pessoa nunca vai te acompanhar à igreja. Aquela pessoa nunca vai poder chegar a ter uma conversa, a ter uma troca de ideias contigo a respeito da fé que tu segue. Nunca. E da mesma forma você também. Você nunca vai acompanhar lá na mesquita, você nunca vai conversar com ele acerca de religião e ter um pensamento em comum. Aí me diga, vai ou não chegar uma hora que vai faltar alguma coisa, certo? Porque, minha gente, casamento não é só amor, flores e purpurina, não. Casamento é convivência, é companheirismo, eu esqueci a palavra agora, mas tu tá junto em tudo. Tu tá junto na religião, tu tá junto em tudo. Aí você pode me perguntar, tá, por que foi que tu casou com um muçulmano, tu sendo evangélica? Por que foi que eu casei com um muçulmano, eu sendo evangélica? Naquela época, há 10, 11 anos atrás, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Há 10, 11 anos atrás, eu iludida, eu achava que era possível. Eu pensava, minha gente, o amor é lindo, as rosas exalam perfume, o sol brilha, a lua ilumina a terra e tudo dá certo. Era esse pensamento que eu tinha. Eu não conseguia enxergar que, em termos de religião, não encaixa, não dá certo. Infelizmente, eu não tive essa... esqueci a palavra. Eu não tinha maturidade, experiência suficiente para analisar dessa forma. E na época que eu tinha batido o pé e decidido que eu ia largar tudo aqui no Brasil para ir embora para o Egito casar, eu lembro bem, lembro assim como se fosse ontem, uma amiga minha chamada Gleice Mical, ela é daqui da minha cidade, e ela foi a única pessoa naquela época que teve coragem de chegar na minha cara e dizer, não case porque vai dar errado. Na época que eu queria pular no pescoço dela, Gleice, desculpa filha, mas a verdade foi essa. Hoje eu te agradeço de coração pela coragem que tu teve, ainda mais sabendo que eu sou uma pessoa difícil, eu não sou uma florzinha fácil de lidar, mas mesmo assim, tu teve a coragem de chegar a mim e dizer com todas as letras isso. E hoje eu te agradeço imensamente, porque eu sei que tu tentou abrir os meus olhos. Se eu me lasquei, a culpa foi minha, mas tu tentou abrir os meus olhos. E então, na época, ela chegou pra mim e disse com todas as letras, Nadir, não vai não, isso vai dar errado, tu não tá vendo, não tem lógica um negócio desse. E na hora eu queria voar no pescoço dela, eu queria esganá-la, porque na minha cabeça aquela era a escolha da minha vida. Eu estava super certa em escolher o que eu estava escolhendo. Mas Gleice estava certa, certíssima. Do jeito que ela disse, aconteceu, não deu certo. Se eu tivesse ouvido o conselho dela, eu teria me livrado de trocentas coisas que aconteceram. Teve coisa boa? Teve. Nem tudo foi ruim, não. Mas, infelizmente, as coisas ruins superaram as coisas boas que aconteceram nessas coisas que eu fiz. Então, eu sendo evangélica, casei com um muçulmano,
por inexperiência, por cabeça dura, por não querer deixar as minhas certezas de lado e analisar coisas de forma mais fria, não levar tudo em... não ser tão emocionalista, não ser tão sentimental, alguma coisa, certo? Se eu tivesse analisado as coisas com a razão, eu teria me livrado de muita coisa. Mas na época, não analisei, fui embora, casei e deu errado. Aí por isso que hoje eu fico aqui tentando de todas as formas aconselhar, falando especificamente de evangélicas que estão se relacionando com muçulmanos. Eu fico tentando alertar, eu tento hoje fazer com essas meninas o que Gleice tentou fazer comigo há 10 anos atrás. Porque eu sei que o perigo é real. Não é que o muçulmano é um cara mau, não é que ele vai fazer algo mal. Não é isso. Tem muito muçulmano bom. Eu tenho um monte de amigos muçulmanos e são gente boa. Mas é porque não dá certo, minha gente. É questão cultural, é questão que não dá certo. Quem é evangélico casar com muçulmano. Não dá. Vai chegar um momento que vai chocar. Tu não vai conseguir levar uma vida em comunhão com uma pessoa que não segue os teus preceitos. E aí o casamento do céu vai passar para o inferno. Principalmente quando chegam os filhos. Porque como eu falei no começo, filho de muçulmano é muçulmano e ponto final. Então imagina, tu vai ter que ver teu filho sendo doutrinado em uma religião que tu não aceita. E tu não acredita naquela doutrina. E aí como é que fica? E se tu for bater de frente e for convencer o teu marido muçulmano a criar o filho no cristianismo, ele não vai aceitar, e aí a briga já está feita. Então, minha gente, é isso. Pensem bem, analisem a situação, não façam o que eu fiz. Não façam, porque as consequências podem ser para a vida toda. Ok? Muito obrigado por terem acompanhado aqui esse vídeo. Mais uma vez, agradeço a todos que estão participando. Inscreva-se no canal e até a próxima.